Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, irmãos? Vamos estudar hoje sobre o nome do Senhor. Vocês vão ver que maravilha é conhecer o nome do Senhor. É muito edificante, irmãos, você conhecer o verdadeiro nome. Então, seja lá qual for o pensamento que você tem em relação ao nome do Senhor, assista o vídeo até o fim e no fim você vai conseguir entender muito bem se você faz parte de uma seita, se você pensava em conhecer o nome do Senhor, mas não conhece, ou se você pensava não conhecer, mas na verdade você conhece. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. O profeta Ezequiel, com a oração do Pai Nosso, e aí nós vamos ver o processo de profanação e o processo de santificação do nome. Vai ser mais fácil para entender, já que nós vamos pegar a base através desse estudo. Na terceira aula, pode ser que a gente caia dentro do Apocalipse para ver o nome do Senhor lá no livro do Apocalipse, explícito na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar. E aí pode ser que ao invés de fechar em 3 aulas, a gente feche em 4, porque a aula final eu quero fechar ela dentro do profeta Malaquias. Ou a gente estuda o profeta Malaquias na terceira aula e fecha com Apocalipse na 4ª aula. Um desses caminhos a gente segue. Então, pode ser que seja 3 aulas, pode ser que sejam 4 aulas. Eu acredito que vão ser 4 aulas. Ok, irmãos? Aí a gente fecha o estudo do nome. É muito edificante conhecer o verdadeiro nome do Senhor e você vai ver como que você santifica o nome do Senhor hoje na sua vida. E se você consegue santificar o nome do Senhor na sua vida, você vai conseguir santificar o nome do Senhor na vida dos outros irmãos. Porque essa é a oração que o Senhor Jesus ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. É a primeira coisa. Santificado seja o seu nome. O nome do Senhor vai ser santificado, irmãos. Ele há de ser santificado, quer você queira, quer você não queira. Quer você faça algo ou não faça nada. O Senhor vai santificar o nome dele. E se ele não usar você, ele vai usar outras pessoas. Mas se ele te chamou, é porque ele quer que você seja um eleito. Ele quer usar você, ele quer que você faça parte do processo de santificação do nome dele. O nome dele é santo, mas o nome dele está sendo profanado aqui na terra. E você tem que entender como que está sendo profanado. No céu, ninguém tem dúvida de quem é o Senhor. Ninguém profana o nome do Senhor no céu. Mas a oração diz, a oração profética, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Não é? Não é assim? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Tudo, essas palavras todas estão ligadas e são proféticas e tem nos profetas. Então, essa explicação da oração do Pai Nosso a gente vê na 2ª aula. Então, vamos começar aqui, irmãos. Então, está aqui, eu serei o que serei. Mas você vê na palavra que está escrito, eu sou o que sou.
Só que no hebraico está no futuro. Eu serei o que serei. Eu vou deixar no comentário fixo uma aulinha ou duas, uma aulinha rápida, bem objetiva e, sabe, certeira, onde não deixa dúvida, para você ver que houve um erro na nossa Bíblia. Houve um erro na hora de traduzir o nome do Senhor e isso não precisa ser mestre de hebraico para entender. Ok? Eu vou deixar isso para vocês. Mas uma vez que você entende o porquê que Deus falou eu serei o que serei, aí fica válido o eu sou o que sou. Só que o eu sou o que sou está no Novo Testamento. O eu serei o que serei está no Antigo. O Antigo iria refletir a imagem do Filho de Deus em carne no Novo Testamento. Por isso que ele fala eu sou, não fala mais eu serei. Eu sou. E o grego confirma, e o hebraico confirma. E por isso que no Antigo Testamento, ainda quando ele não era carne, ele estava em espírito com o Pai, e ele falava. Muitas vezes era o Filho que falava, algumas vezes era o Pai, outras vezes era o Filho que falava com o povo. Então ele diz, eu serei o que serei, e aí ele já começa a revelar o nome dele, o Evangelho. Só que aí é preciso compreender o contexto que faz toda a diferença. Aí, irmãos, a gente vai ler aqui essa parte de verde primeiro. Depois que a gente terminar a parte de verde, uma introdução para o nome, aí a gente vem aqui em Abraão. De Moisés nós vamos voltar em Abraão. Abraão e sua descendência. Aí essa parte aqui nós vamos ver sobre o sacrifício do filho. Vocês vão ver que está relacionado. E depois a gente volta na parte de verde e aí a gente pula em Isaías. Praticamente aqui é o profeta Isaías puro. Aí tem a frase aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Então são 3 frases. Eu serei o que serei, Abraão e sua descendência, eis-me aqui, envia-me a mim. Ok? Então vamos começar aqui com esse texto. Êxodo 3, do 7 ao 12, versos 14 e verso 15. Eu estou pegando aqui o verso 6 também, tá, irmãos? No mapa está o verso 7, mas é bom pegar o verso 6. Olha só. Aqui Deus, é a primeira vez que Deus vai se relacionar com Moisés. Deixa eu só contextualizar aqui para vocês. É a primeira vez que Deus vai falar com Moisés. Ele aparece numa sarça ardente. O sentido real, eu não sei. Parece que Moisés compreendeu, por causa de alguns textos, né? Mas a mensagem era mesmo para nós. Era ela realmente, especificamente, para quando o Senhor se fizesse carne. E isso, se uma mulher, vai ser da tribo de Judá, vai libertar o povo, mas antes dele nascer, ele não existe. Quem existe é só o Pai. É assim que eles pensam. Mas aí o mistério das Escrituras vai mostrar que aquele Messias que haveria de vir no futuro e já veio, morreu e ressuscitou e vai voltar, ele falava por intermédio das Escrituras. E ele já queria manifestar o Evangelho. Entendeu? Contextualizei, agora nós vamos ler. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Olha só, antes de Deus revelar o nome para Moisés, e Deus sabe que Moisés vai perguntar o nome dele, ele faz questão de falar, eu sou o Deus dos teus pais. Do teu pai, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por quê? Porque aqui está o Evangelho. Deus fez promessas a Abraão, Isaac e Jacó e é relacionado com o nome dele, embora Deus não tenha revelado o seu nome para Abraão. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Verso 7. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Ok, até aqui. Aí a gente continua lendo, mas vamos pegar o verso 10. Eu peguei só as frases que são mais importantes. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Sabe por que aqui está frisado de vermelho? Porque aqui já está o nome de Deus. Eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito,
servireis a Deus neste monte. Você vê que aqui ele deveria falar, depois de haveres tirado o povo do Egito, servirás a mim neste monte. Mas ele fala, servirás a Deus, porque aqui quem está falando é o Filho. É claro, o Filho com o mesmo Espírito junto com o Pai, né? Só que um é o Pai, o outro é o Filho. E quem está falando aqui é o Filho. Por isso que ele fala, e servireis a Deus neste monte. E tem salmos onde o Filho fala, falando para o Pai, eu te louvarei entre os gentios. Para os meus irmãos proclamarei o teu nome e eu te louvarei no meio das nações. Significa que isso não aconteceu ainda. Alguém poderia dizer, está acontecendo agora, porque o Espírito de Cristo está entre nós e o Filho está louvando a Deus entre as nações diante do Pai. Sim, está acontecendo agora, mas vai se planificar. No milênio, o próprio Filho vai adorar o seu Deus. Sabia? O próprio Filho, que é Deus, vai adorar o seu Deus entre as nações. Isso é um salmo profético que apareceu lá na carta aos Romanos. Às vezes a gente lê Romanos e não vai buscar o contexto do texto que Paulo citou na carta, e no contexto você vai ver que é o Filho falando que vai honrar e adorar o Pai. E se ele já está fazendo isso hoje, estando à destra do Pai, com a glória restituída, quanto mais no milênio, aonde nós estaremos em glória junto com ele. Entendeu? Muitas pessoas não entendem isso, não aceitam isso, mas isso é a palavra de Deus. Eles acham que o Filho não pode adorar o Pai e que o Filho não tem Deus. O Filho é Deus e pronto. É a mesma coisa que o Pai. E a palavra não mostra isso. E aqui já tem uma prova. Servireis a Deus neste monte. Aí é o Senhor Jesus falando, eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Verso 13. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntarem, qual é o seu nome? Qual é o nome do Senhor, né? Qual é o nome dele? Que direi? Aí no verso 14, Deus fala para Moisés, eu sou o que sou. Mas aqui no hebraico está escrito Ehier, Asher, Ehier, que é para o futuro. Eu serei o que serei. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Qual que é o nome eternamente? O nome dele é esse daqui, ó. Que na nossa Bíblia está escrito Senhor. No hebraico é o Yud He Vav He. É aquele tetagrama que você conhece, YHWH. Eu vou explicar isso daqui já para vocês. Claro que dá um pouquinho de trabalho essa parte, talvez você já saiba, mas tem que ter paciência para aqueles que não saibam ainda. Aqueles que não sabem ainda, né? Tem que ter paciência. Aqui é o Yud He Vav He. É o tetagrama e você vai entender o porquê que está escrito assim. E o porquê que colocar o Senhor na nossa Bíblia, isso daqui já é uma história que você vai pesquisar. Isso daqui está errado. Mas pelo menos colocaram sempre o Senhor com letra maiúscula, mostrando que toda vez que está escrito Senhor com letra maiúscula é o nome de Deus. O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Deus está falando que ele vai ser lembrado com esse nome aqui, ó. E esse nome está relacionado com o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus fez promessas a Abraão, fez promessas a Isaque, fez promessas a Jacó. Aqui formam as alianças de Deus e tudo isso está sintetizado nesse nome. A gente teria que ler até o 15, né? Aí aqui no 15, eu coloquei que no verso 12, dá para ver, né? No verso 12, está escrito, eu serei, já está o nome de Deus aqui. E no verso 14, ele fala, eu serei o que serei. Aqui já está mais completo.
E no verso 15 vai aparecer a palavra Senhor, que é a mesma palavra que está aqui, eu serei. E o Senhor, aqui a gente vê o tetagrama. Yud He Vav He, que no português é YHWH, ok? E esse Senhor, pode ver que no mesmo contexto, está falando de Abraão, Isaac e Jacó. No mesmo contexto. Aí eu coloquei aqui, todo o Evangelho está resumido aqui, ó. Ehier, Asher, Ehier. Pode ver que o Ehier, Asher, Ehier, aqui já tem o nome de Deus. Pode ver que é bem parecido, né? Ehier, Asher, Ehier, eu serei o que serei, está aqui, na palavra que foi traduzido como Senhor. Eu sou, mas na verdade é eu serei. Entendeu essa parte? Ainda não, porque faltam uns pontinhos, né? Vamos ver aqui na Bíblia de novo. Vamos entender com mais precisão o porquê que Deus falou que o nome dele é esse. Eu serei o que serei. É um mistério, né? Mas é todo o Evangelho resumido, sintetizado nesse nome. Vamos voltar? Aqui a gente pensa que o nome de Deus aparece a primeira vez aqui, no 14, né? Eu sou o que sou. No hebraico está assim, né? Ehier, Asher, Ehier. Eu serei o que serei. E aí está escrito de novo aqui o nome de Deus, né? Pode ver, é igual. Tá vendo? Porque no português está assim. Eu sou, eu serei o que serei. E aqui diz, eu serei, me enviou a vós outros. Mas esse eu serei já aparece aqui no verso 13. No verso 12, quando Deus fala para Moisés, eu serei contigo. Quantas vezes aparece isso na Escritura? Busca isso daqui. Eu serei contigo, não temas. É o nome dele como se fosse... Sabe quando Deus está falando aquelas profecias, ele fala, o Senhor é o meu nome? A gente não entende, né? O Senhor dos Exércitos é o meu nome. Parece que ele está relembrando, o meu nome é Senhor, hein? Eu sou Senhor. Mas ele não está falando que o nome dele é Adonai. Ele está falando que o nome dele é Eu serei. Eu serei é o meu nome. Que na nossa Bíblia foi colocado como Senhor. Então ele não está dando um lembrete. Ele está, sim, lembrando do que ele há de fazer no futuro. Tudo que ele há de fazer no futuro, remover pecados, castigar as nações ímpias, trazer a ressurreição para os seus santos, glorificar eles, tudo é baseado no nome que revela a vinda do Filho, a morte do Filho, a ressurreição do Filho e o Evangelho sendo pregado. Está tudo resumido no nome. Eu serei. Então aqui já está o nome de Deus. No verso 12, já está aqui, ó, o nome de Deus. Entendeu? E aí no verso 14... tá o mesmo nome, ó. Essa palavra, ela tá aqui. Só que aqui tá Ehier, Asher, Ehier. E aqui tá o nome dele de novo. E mais para frente vai aparecer, só que eu não coloquei, né? Entendeu, irmãos? Agora, por que que o Senhor está se revelando assim? Aqui, irmãos, é o Filho. O Filho está deixando uma mensagem na lei para nós. Como ele vai libertar o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, vai entrar em aliança com eles, que vai ser a antiga aliança, que vai profetizar coisas a respeito do Filho. Toda a aliança profetiza o Filho, o tabernáculo, os sacrifícios, tudo aponta para o Filho e para o corpo do Filho, por isso o tabernáculo. Aí ele se revela assim, ele está dizendo para Moisés, Moisés, eu serei o que serei. Hoje, assim parafraseando, eu sou espírito, eu estou falando com você. No futuro, eu serei o que vocês são. Eu vou me fazer homem para que vocês, homens, se façam como eu sou. Entendeu? Já resumi o vídeo. O vídeo consiste nisso que eu estou falando. Esse nome que é do Filho é do Pai. E o Pai deu esse nome para o Filho. Sabe por quê? Porque o Pai se revela no Filho.
O Filho é a expressa imagem da glória de Deus. O Filho revela o Pai em todas as coisas e o Pai também revela o Filho. Então, o nome do Pai está no Filho. Quando o Pai fala, eu serei o que serei, ou eu sou o que sou, ele está refletindo a imagem dele no Filho. E como o Filho haveria de ter um corpo, e esse homem ia ser feito conforme a imagem e semelhança de Deus, então eu serei o que serei, também o Filho fala para sua esposa, eu serei o que serei. Para que nós fôssemos como o Filho é, e se nós somos a imagem do Filho, nós seremos a imagem do Pai. Por isso, façamos o homem, façamos no plural, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, aí já está uma parte do Evangelho. E Paulo cita isso em Efésios 4, em Efésios 5, ele cita Gênesis. Em Efésios 4, por exemplo, ele fala que o novo homem, segundo Deus, se renova em justiça e santidade. Ele é feito segundo Deus em justiça e santidade. O novo homem, segundo Deus, é semelhante a Deus. Aquele homem que Deus falou, façamos, ele fez Adão, mas só que era o primeiro homem, né? Só que Deus tinha em vista o novo homem. Assim, quando ele escrevia com o dedo dele os mandamentos dele em tábuas de pedra, ele tinha em vista a nova aliança. Ou será que quando ele escrevia os mandamentos em tábuas de pedra, ele não sabia da nova aliança? Claro que ele sabia. E se você sabe de algo que você vai fazer no futuro, mas está fazendo de maneira simbólica no passado para deixar um recado, então você estaria escrevendo com seu dedo em tábuas de pedra os 10 mandamentos, porque a lei de Deus não iria ser respeitada, ouvida pelo povo, ia parar em tábuas de pedra para representar o coração duro, por isso que ia ter sacrifício pelos pecados, por isso que essas tábuas de pedra ia parar dentro da Arca da Aliança, o propiciatório em cima, para ter expiação pelos pecados, não é? E Deus escrevendo, e ele pensava, eis que virá dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança. Vou escrever essas leis na mente do homem. E aí é só com o Filho. A mesma coisa aqui, nesse exemplo que eu estou dando. E aí, irmãos, é como se todo o Evangelho, toda a obra que o Pai fosse fazer através do Filho, na sua igreja, ele resumisse no seu nome. Eu serei o que serei. O eu serei o que serei é o nome de Deus que sintetiza a antiga aliança e a nova aliança. Porque eu serei o que serei, ele está falando isso a partir da antiga aliança, que ele ainda iria fazer com o povo. Ele estava tirando o povo, ia tirar o povo do Egito, né? Eu serei o que serei, ele está falando a partir da antiga aliança. Eu serei o que serei. Quando ele acaba sendo o que ele disse que iria ser, aí ele é o eu sou. E no eu sou, ele já vem para a nova aliança, se tornar o que ele disse que iria ser. E o que ele se tornou? Homem como nós. Para sofrer as nossas dores, não é? Para ser participante de carne, de sangue, para poder morrer pelos pecados, fazer expiação pelos pecados, e para que nós nos tornássemos como ele é. Pode ver que só depois que Deus revela o nome dele, ele começa a cobrar do povo. Seja santo como eu sou santo. Seja como eu sou, porque eu vou ser como vocês são. Só que quando o Senhor se fez carne, ele nunca pecou. Lá na oração de Jesus, em João 17, a oração do sumo sacerdote, ele revela o nome dele completamente. Ele fala, Pai, por mim mesmo eu me santifico. Por eles eu a mim mesmo me santifico, para que eles sejam santificados em mim, na tua verdade. Para que nós sejamos um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, que eles sejam um em nós, e aí haja perfeição na unidade. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E agora que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Entendeu? Então aqui, o nome Ehier Asher Ehier, eu serei o que serei, resume todo o Evangelho, Antiga Aliança e Nova Aliança. Só que Deus ainda faz um resumo para esse nome. O tetagrama é o resumo do nome que resume todo o Evangelho. Se você pegar todo o Evangelho e querer sintetizar numa frase, eu serei o que serei. Ehier Asher Ehier. E se você quiser abreviar o nome de Deus, é o Yud-He Vav-He, o tetagrama, que na nossa Bíblia foi parar como Senhor, entendeu? Então o nome de Deus também tem uma abreviação. Por isso que se você pegar o Ehier, Asher, Ehier, ali quase as primeiras letras vão formar aquele tetagrama. Vocês vão ver no desenho. Então aqui, Deus disse que este é o nome que ele seria lembrado eternamente. Por quê? O nome dele iria fazer o Evangelho se tornar real em nossas vidas. Nada a ver com pronúncia, nada a ver com Yahweh, com Yahu, com Yashua, Yeshua, Yahushua. Não pense que você falando isso, você está santificando o nome de Deus. Você não está santificando nem uma pedrinha para o reino de Deus. Você não está colocando um tijolinho no muro da cidade. Toda vez que você fala Yahweh, na verdade, você nem está falando corretamente quando você fala Yahweh. É só estudar um pouquinho que você vai ver que o nome de Deus pode ser qualquer pronúncia, menos Yahweh. E quando você fala Yahushua, Yahushua, Yashua, você não está santificando o nome de Deus em nada aí. Você vai santificar o nome de Deus quando você, pelo Evangelho, explicar sim as coisas do Senhor e tudo mais, fizer com que os seus irmãos abandonem as obras da carne e se santifiquem a sua vida, e se separem para o Senhor. Aí você vai estar santificando o nome de Deus. E primeiro, isso é na sua vida. Lembra, o nome de Deus já é santo. Só que o nome dele está em nós. Se nós fazemos obras más, o nome dele vai ser profanado. Se nós fazemos obras boas, os homens vão glorificar a Deus por causa das nossas obras. E aí o nome dele vai ser santificado. Ainda falando Jesus, que está errado também, mas ainda falando Jesus. Entendeu? Ok, essa parte dá trabalho, né? Mas é assim. Aí nós vimos essa parte, né? Agora, dessa parte aqui, que destaca a palavra Abraão, Isaque e Jacó, nós vamos passar ela para cá. Abraão e sua descendência. Nós vamos ver como Deus foi bem estratégico em associar o nome dele com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque tem tudo a ver. Aí eu coloquei uma frase aqui, né? Vamos ler ela. Quem é o único que pode retirar todas as maldições das famílias da terra? Esse único é o Filho de Deus. E o Pai já deixou uma mensagem aqui. O Pai e o Filho já deixaram uma mensagem em Gênesis. Vamos dar uns pulinhos aqui em Gênesis 22, porque isso daqui vai nos ajudar a entender com mais precisão esses contextos aqui. Ó. Ok? Gênesis 22. Aí diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui.
acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Verso 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ou seja, Deus sabia que até Abraão chegar naquele monte, seria 3 dias de caminhada. E Abraão foi para realmente oferecer Isaque. Era como se Isaque já tivesse sido morto no coração de Abraão, porque ele iria oferecer. E o texto vai mostrar isso. Só que olha o que acontece. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, então disse a seus servos, olha porque Abraão é o pai da fé: espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Quando ele diz voltaremos, ele não pensou assim, Deus não vai deixar eu sacrificar Isaque, ele vai fazer alguma coisa e eu não vou sacrificar Isaque. Não. O escritor de Hebreus leu isso daqui e aplicou na sua carta. Crendo Abraão na promessa de Deus, viu que ele era poderoso até para ressuscitar Isaque dos mortos, e em figura o recobrou. Está lá em Hebreus. Abraão foi para fazer mesmo que Deus mandou fazer. Mas ele acreditava que ainda que ele matasse o filho dele, o pai ou o filho, né, que eles estão falando aqui, iria ressurgir Isaque de novo. E isso era o terceiro dia. Iria trazer Isaque dos mortos para Abraão. Por quê? Porque Deus havia prometido para Abraão, em Gênesis 15, que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Isso que eu estou falando aqui está em Hebreus. Sendo-lhe dito, a tua descendência será como as estrelas do céu, creu que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dos mortos. Isso é o que o escritor de Hebreus entendeu do texto, irmãos. E realmente não teria como não entender isso. E é uma parábola aqui para os judeus que não creem no Messias. Como que pode, né? Justo o terceiro dia? Ok, aqui o evangelho está sendo formado. Porque Abraão se torna pai das nações, não é? Se torna pai das nações e Deus fala que na fé de Abraão nós seríamos abençoados. Nos passos de Abraão. Abraão creu que Deus iria ressuscitar a sua descendência ao terceiro dia. Assim nós cremos que Deus ressuscitou a descendência de Abraão, que é Cristo que veio de Isaque, ao terceiro dia. E a nossa fé se funde com a fé de Abraão. Entendeu? E nos passos dele nós somos abençoados. Olha a fé que esse homem teve. Aí vamos no verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para o imolar o filho. Viu como ele foi mesmo imolar Isaque? Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão. Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui, segunda vez. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Assim é o que o pai iria fazer para nós. Ele não iria negar o seu único filho, para nos poupar, para nos salvar. Ele não poupou nem o seu próprio filho. Ok, verso 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, aqui é o nome dele, porquanto fizeste isso, obras, e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, olha o evangelho, e certamente multiplicarei a tua descendência, que é Cristo sendo multiplicado através de nós. Como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Para quem entende a mensagem das duas casas de Israel, essa parte toma mais sentido ainda, né? A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela, que seria Cristo, e depois dele, nós,
Serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Agora, olha a dupla revelação do Evangelho. O apóstolo Paulo trata disso daqui em Gálatas 3, em Gálatas 4. E ele fala que Cristo era a descendência de Abraão. E quem é que pode bendizer todas as famílias da terra? O Filho. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos nele. Só que na mesma carta, o apóstolo Paulo, irmãos, na mesma carta, disse para os Gálatas: e se vocês são um com Cristo, vocês são descendência de Abraão. Se Cristo é herdeiro dessas promessas, nós somos co-herdeiro da promessa com Ele. Sabe o que significa isso? Que nós temos a promessa de bendizer todas as famílias da terra. Quando você prega o Evangelho para alguém que está debaixo de maldição e não sabe, você está bendizendo essa pessoa. Só que você só pode revelar a verdade porque um dia a verdade se revelou do céu para você. E se revelou para todos. E é na base dele que todos nós somos benditos. Só que ele vai usar o seu corpo para bendizer as famílias da terra. E sabe quando isso vai se cumprir plenamente? No milênio. No milênio nós vamos bendizer todas as famílias da terra. Nós vamos ensinar elas. Entendeu a dupla revelação do Evangelho? Não é só Cristo nos bendizendo. É Cristo nos bendizendo e a gente bendizendo as famílias da terra agora, mas a palavra diz: e nela serão benditas, presta atenção, todas as nações da terra. Todas as nações da terra são benditas hoje? Pelo contrário, a maioria das nações estão debaixo de maldição. Como que essa palavra vai se cumprir? No toque da última trombeta diz que todos os reinos do mundo se tornaram do Senhor, nosso Senhor. E Ele tem um corpo. Tudo vai estar debaixo dos nossos pés. No milênio, as nações não vão estar aí fazendo o que estão fazendo agora. Trabalhando à noite, trabalhando de dia, construindo esse mundo que está sendo só edificado por fogo, fazendo filmes, fazendo seriados, fazendo novela, cada um trabalhando por si, as crianças com celular, não vai ter nada disso no milênio. Deus vai varrer tudo isso. Todas as nações bendirão o nome do Senhor. E ai daquele que profanar. Vai ter castigo imediato. Ninguém vai mais maldizer o nome do Senhor no milênio. E se fizer, vai ter castigo imediato. E todas as famílias da terra abençoarão o Senhor. Serão todas benditas. Todas irão adorar o Senhor em Jerusalém. E nela, em Cristo e na igreja, serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ele tem um nome, eu serei o que serei. Ele se fez homem, se tornando o que nós somos, para que nós nos tornássemos como Ele é e nos tornássemos herdeiros, co-herdeiros com Ele das promessas. Entendeu? Então o nome que está sobre todo nome está em nós também. Se nós nos santificarmos, estaremos santificando o nome dEle. E aí teremos o privilégio de nos tornar reis e sacerdotes e reinar sobre a terra. Entendeu, irmãos? Isso é a revelação do nome do Senhor. Agora você está passando a conhecer o nome do Senhor. Na verdade, muitas pessoas já conheciam, só que elas não sabiam que conheciam, porque elas não conseguiam associar o nome do Senhor com o Evangelho. Entendeu? E muitas pessoas que pensam conhecer, não conhecem. Pelo contrário, profanam o nome do Senhor falando hebraico. Você vê que paradoxo? Então aqui já foi explicado, né? Agora vamos para essa parte. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quem disse essa frase? Foi Isaías. Mas dentro do profeta Isaías, o Espírito Santo revela que quem está falando essa frase é o Filho. Claro que Isaías disse, Isaías foi enviado, mas isso era uma parábola para o verdadeiro que iria vir, ser enviado e fazer tudo o que, na verdade, Isaías não pôde fazer. Então, a gente pega aqui, ó. A gente pode começar... Aqui eu coloquei, né, que Isaías aponta para o Messias. Ele é uma figura do Messias também.
Então a gente pega aqui. Pode ver que aqui eu coloquei, irmãos, deixa eu dar um zoom para explicar melhor. Aqui eu coloquei, nós vamos ler Isaías 6, do 5 ao 8. E o verso 8 é o mais importante. Nós vamos cruzar Isaías 6, do 5 ao 8, com Isaías 52, do verso 1, 5 e 6. O verso 6 vai bater diretamente com o verso 8, por isso que nós vamos cruzar. E aí também vai nos levar para Isaías 58, do 1 ao 12, e o verso 9 vai se ligar com esses textos. Aí nós vamos entender que quem diz, eis-me aqui, envia-me a mim, é o próprio Filho de Deus, que haveria de ser enviado. Eu serei o que serei, e quando ele vem, eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. E aqui eu coloquei que tem 10 ais, para ver como Isaías mesmo é a tipologia de Cristo. Antes de Isaías 6, pode ver aqui Isaías 1, Isaías 3, Isaías 5, Isaías sempre está falando ai daqueles, ai desses, ai desse povo, ai para lá, ai para cá, igual o Senhor Jesus fala, né? Só que de repente ele vê a glória de Deus, ele vê aquela visão que João iria ver no futuro, que Ezequiel viu também, e aí ele fala, ai de mim, porque eu vi o Senhor. Ai de mim que habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu também tenho lábios impuros. Entendeu? Então Isaías é uma figura de Cristo. Então isso daqui é um resumo para vocês. Eu não vou ler esses textos aqui, mas pode ver que aqui ele vai sempre estar falando ai, os ais. Depois ele vai continuar falando os ais, só que aí o pecado dele foi purificado. Então vamos ler Isaías 6, do 5 ao 8. Vamos lá. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E aqui está o nome dele. Verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, e aqui é Senhor, não é o nome de Deus, é o Adonai, que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só como é verdadeiramente o Filho de Deus no futuro. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebeis. Torna insensíveis o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os seus olhos, a ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo. O Senhor Jesus interpreta esse texto corretamente no Novo Testamento. Porque pode ver, Deus falou, Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus falou, vai Isaías, vai e fala para este povo. Um povo que tem ouvidos, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem coração e não entende. E por isso eles não podem se converter e eu não posso curar eles. E aí vocês entendem isso no Novo Testamento, irmãos. E aí você vai perceber que quando o Filho de Deus veio na Terra, ele disse isso. Em vocês se cumpre a profecia de Isaías. Vai a este povo, fala para eles. Vai a um povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem coração, mas não entende, parece um ídolo, né? Em vocês se cumpre. Então, se neles se cumpre isso, o eis-me aqui, envia-me a mim, Jesus está falando, se cumpre em mim. Eu estou aqui. Entendeu? Eu serei o que serei. É o nome deles sendo revelado. E eles, por causa dos seus pecados, eles tinham olhos, mas não poderiam ver, porque as obras deles eram más. Eles tinham ouvidos, mas não ouviam. Tinham coração, mas não entendiam, ao passo de que outros, ainda que com o coração endurecido, eles viam com seus olhos, ouviam com seus ouvidos, entendiam com seu coração e Deus curava eles. Entendeu? E só dentro dessa passagem aqui, irmãos, há uma revelação espetacular dentro da Escritura. Porque essa questão de olhos, ouvidos e coração já começou lá no livro da lei. Passa pelos profetas, Ezequiel, maravilhoso, vai no Novo Testamento e vai até Apocalipse. Só com essas expressões aqui. Ok. Então,
Nós vimos que isso daqui se cumpriu no Filho, né? Agora vamos em Isaías 52, verso 1, 5 e 6, para confirmar isso. Diz assim: Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Verso 5. E agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço. Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor. Agora presta atenção. E o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Você vai ver que tem seitas no YouTube, pessoas que não têm nem vergonha na cara, de dizer que o nome do Senhor está sendo blasfemado todos os dias porque está se falando Jesus. E lê esse texto aqui. Irmãos, não tem nada, absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Aqui todos sabiam falar o nome do Senhor. Todos, até no tempo do Senhor Jesus, todos sabiam falar o nome do Senhor. E o nome do Senhor não era blasfemado porque falavam diferente. E isso daqui não era uma profecia dizendo que o nome dele iria ser blasfemado no futuro porque iriam falar Jesus. O nome dele já estava sendo blasfemado por causa das obras más do povo. As nações viam o povo, representante de Deus, fazendo obras piores do que as próprias nações, como Deus fala. Vocês são piores do que as nações. Olha o que Deus fala por Ezequiel. Chama o povo dele de vaca rebelde. Vocês são a vaca, uma prostituta. Pior que uma prostituta, porque a prostituta pega seu dinheiro, né? Ela faz a sua prostituição e pega o seu dinheiro. Vocês pagam para se prostituir. Vocês pagam para os seus vizinhos virem apalpar os seus peitos, abre suas pernas. Vocês são a vaca rebelde. Nem no meio das nações eu encontro tanta porcaria como no meio de vocês. Vocês blasfemam o meu nome. Então esse povo da seita do Iau, esse povo não entende absolutamente nada de Bíblia. Só estão sendo agentes do diabo na terra. Só isso. Se você está assistindo o vídeo e você é desses, saiba que isso é para você. Você é só um agente do diabo. Vai ter tempo para se arrepender. Isso daí depende de você. Mas se continuar assim, não pensa que você vai ter salvação. Você vai perder a sua salvação falando Iau. Porque o evangelho que você prega é ministrado pelo diabo. Puramente o diabo. Uma pessoa que faz isso com a mensagem não é o Espírito Santo. Com certeza. Então aqui, ó, o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso, presta atenção nisso daqui, ó. Por isso e portanto. Pode ver que eu fiz conexões de cores, né? Essas linhas amarelas representam que eu tenho que ler esses textos, né? Por exemplo, eu posso dar um pulo aqui, ó. Do verso 1, eu não preciso ler o verso 3, 4 e 5, o 3 e o 4, e posso vir direto no 5. E aí eu faço conexões com as cores. O meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Não quer dizer que você acha que o povo aqui não sabia o nome de Deus? Mas aqui Deus está falando, porque o meu nome é blasfemado todo dia, agora o meu povo vai saber o meu nome. O meu povo vai entender o que significa eu serei o que serei. Eles vão entender que eu me fiz homem, eu abandonei a minha glória, me fiz homem como eles são homens. Sofri as dores deles, morri por eles, e ainda que eles me crucifiquem, como fizeram com ele, né? Ainda que eles me crucifiquem, quando eu ressuscitar, eu vou primeiramente para eles. Pedro falou, vocês mataram o príncipe da glória, vocês crucificaram. Na pregação de Pedro, eles ficaram com o coração quebrantado. O que faremos, irmãos? Pedro fala, vocês mataram o príncipe da vida. Mas vocês fizeram na incredulidade. Se arrependa agora. Tá vendo? O grande amor do Senhor pelo seu povo? Então, o meu povo saberá o meu nome. Por quê? Olha, deixa a frase falar para você. Portanto, naquele dia, saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Como que nós vamos saber o nome dele? Quando nós entendemos que é ele que fala, eis-me aqui. Se você entender que foi
não foi exatamente Isaías que disse, apesar dele ter dito, mas que isso representava o Filho, que falava nas Escrituras antes de se fazer carne, e que se fez carne, se fez homem por amor de nós, se tornou como nós somos, para que nós nos tornássemos como Ele é. Ele se tornou homem para que nós nos tornássemos Elohim. Então você vai saber o nome dele. Eu serei o que serei. Aí você vai saber que você tem que santificar a sua vida para que o nome dele seja santificado. O nome dele já é santo, mas está sendo profanado aqui na terra. E está sendo profanado não por pronúncia. O diabo é muito sarrista, irmãos. Não por pronúncia, e sim por obras. Então, por isso, o meu povo saberá o meu nome, portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Entendeu? Isso é o Evangelho de Cristo. E aí, para confirmar que o povo, para dar ainda mais ênfase para o povo entender que ele que falava na Escritura e queria se fazer carne, iria ser revelado o nome dele dessa maneira, através do Evangelho, quando ele vem, olha o texto. Que formosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas. Olha o Evangelho aqui. Que faz ouvir a salvação. Aqui é o nome dele, salvação. O que está escrito aqui? Yahshua. Agora eu descobri o nome dele? Yahshua. Ou Yahushua. Agora não profano mais o nome? Yahusha. Não. Nada a ver. Quer falar Yahshua? Pode falar. Com certeza. Yahushua, Yeshua, Yahshua. Isso vai estar mais perto da pronúncia hebraica. Mas se entender que significa salvação e viver isso, aí você santifica o nome dele. Aí presta atenção no verso 8. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos, distintamente, veem, presta atenção nessa palavra, o retorno. Essa palavra aqui, ela transmite o nome de um dos filhos de Isaías, que está no começo do livro. Retorno. Isso é um dos nomes dos filhos de Isaías. Do Senhor a Sião. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Ninguém pode retornar para um lugar onde nunca foi. Se aqui está falando que o Senhor vai retornar, quer dizer que ele já veio. Aonde que ele veio? Verso 6. O meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Ele veio, morreu, ressuscitou. O que ele tem que fazer? Para se cumprir as profecias, as festas e tudo mais? Retornar. Então ele veio, os pés dele são formosos, está sobre os montes, anunciou a paz, fez ouvir a salvação, disse para Sião, o teu Deus reina. Claro que tem um tempo específico para isso. E aí o que acontece? Eis o grito dos teus atalaias, nós. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos, distintamente, veem o retorno do Senhor a Sião. Aqui mostra que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Com os seus próprios olhos, eles estão vendo o retorno do Senhor para Sião. Ok? E aonde está o retorno dele? Logo em Isaías 53. Está aqui. Aonde está a prova que ele veio? Está aqui. E como muitos haveriam de não crer, está escrito, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? E aqui vai ter toda a história do povo de Israel. Agora a gente volta no mapa e aí a gente entende aqui essa parte, esse gráfico aqui. Essa parte aqui do gráfico. É o que eu já expliquei, né? Eu só vou mostrar no gráfico. Isaías 52, do 1, 5 e 6, comparando aqui, você vai ver que ele era, ele é e ele será. Por quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu serei o que serei. Então aquele que haveria de vir era ele que falava. Então ele era. Quando ele veio, eu sou o que sou. Veio. Morreu, ressuscitou e ele vai retornar. Serei. E quando ele voltar,
aí se cumpre cabalmente. Eu sou o que sou. Você vai ser como ele é. Entendeu, irmãos? E aqui do verso 7 eu puxei para Isaías 53, porque aqui mostra que ele veio, morreu e ainda mostra a ressurreição no capítulo 7. Só que no verso 7, né? E aí a gente vê em Isaías 53 a morte, o retorno, a ressurreição, tudo. A festa da expiação. Um dia a gente passa por lá e estuda isso daí. E a gente não leu aqui o Isaías 58, né? Lembra? Isaías 6, verso 8, Isaías 52, verso 6, Isaías 58, verso 9. Vamos ler Isaías 58. Esses 3 textos de vermelho, eles se conectam. Você lê em casa o contexto. Isaías 58, do 1 ao 8 você lê. Eu vou ler do 6 para resumir. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Irmãos, isso daqui é espetacular. Deus não está anulando o jejum. Não está, porque senão o apóstolo Paulo teria feito jejum à toa no Novo Testamento. Paulo e todos os outros apóstolos, eles fizeram jejum. E assim como o próprio Filho de Deus fez, e nós devemos fazer. Mas não adianta nada fazer jejum e não fazer isso daqui. Porque entre uma coisa ou outra, Deus prefere isso. Entendeu? Então, se você fizer o que Deus falou aqui, porque isso daqui é viver o Evangelho, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás socorro, você vai gritar socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Tá vendo? Eis-me aqui. O Senhor vai dizer, eis-me aqui. Se você fizer o que Ele mandou. Então a gente conseguiu fechar essa parte. Concluímos. Aí você compara aí, quando você for fazer os seus estudos, Isaías 6, verso 8, Isaías 52, verso 6, Isaías 58, verso 9. Ok? Vai ter o eis-me aqui. Envia-me a mim. Aí eu tive uma leve impressão de que eu estava esquecendo de algum texto. Aí eu dei uma parada aqui e vi realmente eu estava esquecendo. Isaías 65. Eu fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não me chamava do meu nome. A um povo que não se chamava do meu nome. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Quem é esse povo? São os gentios que não buscavam o Senhor. Não tinham o nome dele. Mas Deus se revelou. E aí esse povo clamou e Deus disse, eis-me aqui. Entendeu? São 4 vezes então que aparece o eis-me aqui. Isaías 6, Isaías 52, Isaías 58 e Isaías 65. Revelação do nome do Senhor. Aí no segundo mapa, irmãos, o segundo mapa, ele é muito revelador também. E aí no próximo vídeo nós vamos estudar esse segundo mapa, tá bom? Não vai dar para fazer tudo num vídeo só, realmente é difícil para conectar tudo. E aí nós vamos estudar o eu serei o que serei através desses textos aqui. Tá bom? Vou deixar o link aí para vocês, ou no comentário fixo, ou deve estar aparecendo aí na tela. É só vocês seguir o link, e aí vocês vão ser direcionados para esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido a primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar ainda melhor, tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Senhor, irmãos. Deus abençoe.